Boa noite a todos. Os dois lados da vida, né? Porque a gente sabe que hoje estamos aqui em um número de encarnados, mas o número de desencarnados é bem maior do que o que a gente pode ver aqui encarnado. Então, hoje nós vamos estar falando, conversando, tá? Sobre esse tema vastíssimo e assim, extremamente gratificante, tá? Como tarefa. Só que no mesmo valor de gratificante, ele também é temido, porque a gente pode ter essa experiência já no decorrer da vida espírita e que mostra que a evangelização, quando há alguém que recebe o chamado para compor a equipe de evangelização da casa, a maioria das vezes as pessoas tremem na base, né? Fica naquela dúvida, vou, não vou, posso, não posso, consigo, não consigo, devo ou não devo. Então hoje a gente não vai ser assim uma palestra, é uma conversa, é um momento de trazer questionamentos, esclarecimentos, trazer para vocês algo que possa despertar, tá, em cada um de nós esse desejo de levar um pouco de luz para aqueles que buscam, né, a doutrina espírita. Então, evangelização espírita. Tudo que a gente vai começar a falar, a gente inicia lá, né, no conceito do que seria evangelização. Só que antes de sabermos o que é evangelização, a gente tem que saber o que diz essa palavra que dá, né, o nome a essa tarefa, o evangelho. O que é evangelho? O que significa essa palavra evangelho? Evangelho significa boa nova, tá? Notícia de alegria. Então, o evangelho de Jesus seria uma notícia de alegria, uma boa nova que a gente pode espalhar, tá? Para todos aqueles que buscam tem sede, né, de saber, sede de conhecer o evangelho. Evangelizar seria o quê? Seria passar, distribuir, dar essa boa nova, levar essa boa nova àqueles que buscam. E evangelização espírita? Aí aqui a gente tem um conceito de evangelização espírita. A denominação de evangelização espírita, infanto-juvenil, se dá à transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica, pregada por Jesus, que foi apontado pelos espíritos superiores como modelo de perfeição para toda a humanidade. Kardec, Livro dos Espíritos, questão 625. Então, nessa questão do 625, Kardec pergunta aos espíritos qual seria um modelo, um espírito que Deus enviou à Terra com o intuito de fazer crescer a humanidade, de ser um modelo e guia para a humanidade. E a espiritualidade não faz nenhuma curva, não faz nada para que não seja uma resposta direta. Ele vai lá e fala, Jesus. Jesus é o modelo e guia da humanidade. É o modelo em que cada um de nós deve se espelhar para chegar à perfeição. Perfeição moral, perfeição espiritual, a evolução. Então, a espiritualidade coloca que essa denominação espírita, ela vai se dar com o conhecimento do Evangelho de Jesus, porém, pautado na doutrina espírita. E aí, o que a doutrina espírita tem para enxertar no Evangelho de Jesus? Ela tem os 5 princípios básicos, tá? Que seria Deus, né? O conhecimento desse ser supremo, dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus único. Tem a segunda, que é a imortalidade da alma, que seria o conhecimento de que a vida continua mesmo após a morte do corpo físico. Tem a comunicabilidade dos espíritos, que seria a questão da mediunidade, que pode-se ter esse intercâmbio entre a espiritualidade e a vida material, né, e os encarnados,
que a doutrina espírita chama de mediunidade, que tem um vasto ramo aí de tipos, tá, de mediunidade. E tem a questão dos diversos mundos habitados e os diversas pluralidades das existências. Tá? A pluralidade das existências seria o quarto, diversos mundos habitados o quinto. Então, a pluralidade das existências seria a reencarnação. Essa reencarnação que é essa nova chance que cada um de nós recebe ao encarnar de poder fazer um pouco melhor do que a gente fez no passado. E a pluralidade dos mundos habitados, onde a gente vê que, conforme a evolução do espírito, ele vai tendo a condição de habitar mundos superiores. Hoje, a Terra se encontra como provas e expiações. Já foi um planeta primitivo. Estamos em busca do planeta de regeneração. E aí, depois, em busca de um planeta de 12, e assim vai por diante. Tá? Então, a evangelização espírita seria essa oportunidade que a gente tem de levar o evangelho à luz da doutrina. E aí, aqui, nós temos um videozinho que vai ser passado. É uma música. Tem como aumentar? Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. E sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Na, 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 na. Na, 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 de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. Que estamos sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Depois que a gente tem o conceito do que é o Evangelho, o conceito do que seria a evangelização, nós vamos para o objetivo dessa tarefa. Quais seriam os objetivos da tarefa de evangelizar? Aí aqui nós temos a formação do homem moral e do homem de bem.
Que seria esse homem moral? Que seria esse homem de bem? O homem moral vem trazer para a gente a questão da moral cristã. Então a gente vai em busca, a evangelização, ela tem como objetivo levar essa moral cristã àqueles que estão buscando a evangelização, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adultos, para os idosos, porque a gente sempre tem essa ideia de evangelização ser só para criança, e não é. Então, toda essa moral cristã, ela vai ser passada através da evangelização. E o homem de bem? O homem de bem, nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma questão no capítulo 17, onde ele fala quais seriam os caracteres do homem de bem. E ali fala, eu vou só dar uma lida rápida, não na mensagem, mas nos caracteres do homem de bem. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Deposita fé em Deus. Tem fé no futuro. Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações. Possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Retribui o mal com o bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Pensa nos outros antes de pensar em si. É bom, humano e benevolente. Respeita todas as convicções. Toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições. Não se envaidece. Usa, mas não abusa dos bens materiais. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, aquele amar ao próximo como a si mesmo, respeitar, né? Então, esse é o homem de bem, que é levado e é o objetivo da evangelização espírita. Transformar a criatura humana em homens de bem. Promover a integração com Deus, consigo e com o próximo. Como que eu posso promover a integração com Deus? Através da oração. Então, mostrar para aqueles que estão em busca da evangelização que a oração faz com que a gente se conecte a Deus. Tá? E como deve ser feita essa oração? E onde posso fazer essa oração? Como vou fazer essa oração? Para quem? Por quê? Tudo isso a evangelização espírita vai trazer como conhecimento para aqueles que buscam a evangelização. A integração consigo mesmo, através de quê? Do autoconhecimento. Saber que cada dia eu posso ser uma pessoa melhor. Eu vou conhecer as minhas qualidades, vou conhecer os meus defeitos, porém eu vou saber que com a evangelização, com o Evangelho de Jesus, com o ensinamento da doutrina, eu posso transformar meu dia em dias melhores. E com o próximo, é a questão de saber conviver, de olhar o próximo como a si mesmo. Então isso a gente traz e a gente percebe no dia a dia da evangelização espírita. E aí, outro objetivo seria a orientação e o conhecimento. Orientação e conhecimento, eles se casam quando você tem a percepção da verdade, né? Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tendo essa orientação, que é essa luz no caminho, e o conhecimento da doutrina, nós temos a possibilidade de trilhar uma estrada mais reta até a nossa evolução espiritual. E aqui a gente tem uma frase de Joana de Ângeles, onde ela diz, se dissemos que quem instrui para a vida, que quem instrui prepara para a vida, quem educa dá a vida, quem evangeliza fomenta a vida. Joana de Ângeles. E aí o que a gente entende? Qual a diferença entre instruir, educar e evangelizar?
Instruir, eu estou passando conhecimento. Somente aquela instrução. A gente lembra da escola, né? A escola, ela existe para passar instrução. Educação, você vai passar a questão da moral, tá? Dos bons costumes, que seria o papel da família, tá? De passar esses bons costumes para a criança, a escola como instrução e a evangelização fomenta a vida. O que é fomentar? É priorizar, é dar importância à vida, é promover a vida. Então esse seria o papel da evangelização. Essas fotos que estão aparecendo, gente, são fotos sempre de tarefas da evangelização, tá? De uma casa onde nós trabalhávamos e eu peguei fotos de alguns momentos lá da evangelização. Então, isso aqui foi composto pela evangelização. Os 4 pilares educacionais. O que a gente está fazendo esse link com isso aqui? O que isso tem a ver? Esses 4 pilares educacionais, eles foram compostos por uma comissão internacional da Unesco em 1996. Especialistas em educação se reuniram para tentar fazer com que a educação fosse vista de uma forma integral. Não só a educação como passar a instrução, mas de fomentar a questão do ser integral, tá? Então, eles colocaram nessa comissão internacional que são 4 pilares educacionais para poder ter o ser integral. Aprender a conhecer, e aí a gente percebe, fazendo um link com a evangelização, com o evangelho, com a doutrina espírita, aprender a conhecer, o próprio Cristo nos falou isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente tem a possibilidade maior de perceber as coisas e se libertar das amarras que a gente traz lá do nosso passado, tá? Aprender a fazer. Já que eu tenho conhecimento, eu agora tenho que colocar em prática. Não é assim? A gente vai na escola, aprende e aí vem a prova. A gente está aqui na vida terrena, aprendeu alguns conceitos, algumas maneiras, alguns objetivos e aí a gente vai colocar em prática. Então, nós precisamos aprender a fazer. A fazer o quê? As questões que a doutrina vem nos trazendo. Se eu creio em Deus, eu vou ter fé raciocinada. Se eu sei da imortalidade da alma, eu vou colocar em prática isso, sabendo que eu não preciso me preocupar tanto com a vida aqui material, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Eu tenho que aprender a colocar na minha vida, no meu dia a dia, os ensinamentos que o Evangelho e a doutrina nos traz. Aprender a viver juntos, a convivência, a amar ao próximo como a si mesmo. Tentar fazer essa convivência ser uma convivência tranquila, de paz, porque a gente sabe que dentro dos nossos lares nós temos pessoas que são afins e pessoas que ainda não são tão afins. Nós temos a percepção de que no nosso dia a dia a gente convive com pessoas que têm os mesmos gostos nossos e pessoas que têm gostos diferentes. Então, eu tenho que aprender a conviver com essas diferenças, tá? Então, essa questão de aprender a viver junto, ali tem as crianças da evangelização na mesinha, lá na salinha. Ali elas aprendem a emprestar o lápis, a dividir o material, a ter a opinião de um coleguinha do outro. Então, a gente percebe isso no dia a dia da evangelização. Aprender a ser. A ser quem? Esse homem integral, esse homem de bem, essa moral que o Cristo nos traz. Aprender a ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Aprender a ser aquilo que Deus espera de nós, o que o Cristo nos ensinou, o que Ele espera. Porque Jesus, né? Ele trouxe todo o ensinamento, Ele
A gente costuma dizer que Jesus deixou aqui o mapa da mina. Mas cabe a nós buscar esse mapa da mina e encontrar lá a cruzinha vermelha onde está o tesouro. Onde é que está esse tesouro? Onde eu vou encontrar o meu tesouro? É claro que a gente vai encontrar esse tesouro dentro de nós mesmos, porque nós somos deuses. Nós somos capazes de nos melhorar a cada dia, junto com a doutrina espírita e junto com o Evangelho de Jesus. E a gente se reconhece parte integrante do universo, tá? Com a doutrina, a gente não se coloca como sendo só um ser criado por Deus. Nós integramos o universo. Nós somos herdeiros do universo, tá? E tem uma frase de Viana de Carvalho, ou de Divaldo Franco: educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. Então, essa luz, tá? Essa criança, esse jovem, educado através do Evangelho e da luz da doutrina, ele vai se tornar uma criatura melhor. Ele vai ser um homem melhor. Tá? Então, se aquela criança está se transformando, ele se transformou em algo melhor, em um ser melhor, essa humanidade, essa coletividade, ela vai estar se melhorando também. E aí nós estaremos rumo ao mundo de regeneração, rumo a um mundo melhor, a pessoas melhores, tá? E aí a gente coloca sobre o autoconhecimento, que é o que a doutrina sempre nos traz, né? Você se conhecer. O Santo Agostinho fala, né? À noite, se deita, vai lá, pensa, repensa o seu dia. O que você fez durante todo o dia. Aquilo que você fez de errado, você vai tentar consertar nos próximos. Aquilo que você fez certo, você vai tentar ainda melhorar para os próximos dias. Então, esse é o autoconhecimento. E aí, Leon Denis, que foi um grande, né, estudioso da doutrina, junto lá com Kardec, ele traz essa frase: não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado, tá? Preparado, não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Que luta moral é essa? A luta de nós conosco mesmo, né? Jesus falou que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Que espada é essa que Jesus trouxe? A espada é essa guerra que a gente tem diariamente conosco mesmo, com o homem velho querendo aparecendo, e esse homem novo, que é o que nós estamos pretendendo, tentando também se colocar à frente, né? Modificar esse homem velho. Então, Leon Denis diz que só os elementos da ciência, só a instrução não é o suficiente. Então, nós como pais, a gente não pode pensar em só dar a instrução aos nossos filhos. Nós temos que dar algo mais. Que algo mais é esse? A evangelização espírita pode nos auxiliar nessa nossa tarefa. E ele coloca que governar-se, conduzir-se e ser consciente e racional é o que vai fazer com que essa criança, esse jovem, possa se tornar alguém melhor. E ali na frente, deixa eu vir por aqui que é mais fácil, tem uma outra atividade aqui, um outro videozinho. Esse aqui é uma Hoje música. venho aqui somente para pedir um pouco do teu amor. Venho em nome de alguém que nos ama também e que morreu por este amor. Sei, teu tempo é limitado, compreendo, estás cansado, mas
e assim formar irmãos. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo. Venha mover, só depende de você. Irmão, não fique se fechado, a gente do teu lado, carente de amor. Vê crianças no decreto e jovens com medo, infelizes em rancor, adultos perdidos em conflitos do sexo ou dos vícios, sozinhos sem direção. Vem agora, é o momento de ser um instrumento da luz, consolação. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é livre. Venha romper, só depende de você. Só depende de você. O mundo é decadente, não tende a crescer. Frágil como um gato, tão pobre e tão fraco, o que poderei fazer? Caminha, põe fé nesta corrente, espalha esta semente, que assim o mundo vai mudar. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo. Venha promover, só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Essa música, se a gente quisesse só falar sobre ela, já está fechado o nosso estudo, né? Porque ela fala tudo que a evangelização espírita pode trazer, tudo que a evangelização espírita pode fazer pela humanidade. Então eu vou agora, chamo vocês, já que vocês já tiveram uma noção do ritmo, que a gente possa cantar junto agora essa música, tá? Então vamos lá. Pra pedir um pouco do teu Ah, amor. gente, canta, quem sabe ler canta. Venho em nome de alguém que nos ama também e que morreu por este amor. Sei, teu tempo é limitado, compreendo, estás cansado, mas por favor não digas não. Vem juntar-se a mim, semear o Evangelho e assim formar irmãos. Evangelize,
evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é livre, venha promover, só depende de você. Fechado, a gente do teu lado, carente de amor. Ver crianças no degredo e jovens com medo, infelizes sem amor. Adultos perdidos em conflitos, do sexo, dos vícios, sozinhos, sem direção. Vem agora é o momento de ser um instrumento da luz, consolação. Evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo, venha promover, só depende de você. Só depende de você. O mundo é decadente, o mal tem já crescer, e eu frágil como um gato, tão pobre e tão fraco, o que poderei fazer? Caminha, põe fé nessa corrente, espalha essa semente, que assim o mundo vai mudar. Crente, envolve nessa luz, trabalha com Jesus, evangeliza, evangelize, desperte consciências, não se intimide, ilumine corações, o amor é lindo, venha promover, só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Essa música a gente trouxe para poder tentar despertar mesmo o desejo de ser evangelizador, tá? Em vocês. Como, vou só abrir aqui um parênteses, não sei se alguém aqui percebeu, mas eu, como professora, me faz mal. Consciências estava escrito errado no vídeo, tá? Mas como foi um vídeo assim que eu gostei mais da imagem, a música em si, eu deixei, permiti, e aí a gente faz esse parênteses, abre que estava escrito errado, não foi erro meu, mas como tudo, né, às vezes tem algo tão bom e uma coisinha ruim, então a gente dá a desculpa, tá? Ele continua sendo um bom vídeo. E aí, nós temos agora, depois do nosso conceito, depois dos nossos objetivos, depois desse chamado, tá, dessa música, nós temos alguns questionamentos daquilo que eu falei que quando a gente chama alguém para compor, né, o quadro de evangelizadores, as pessoas têm um monte de questões. E aí, eu peguei algumas dessas questões e trouxe aqui para a gente poder debater junto. Se alguém quiser dar opinião, pode estar à vontade. Por que evangelizar? E aí o vídeo vai tentar, eu acho que a gente vai ter
uma resposta como esse videozinho que a gente vai passar aqui para vocês. Esse vídeo consegue nos dar a resposta que a gente busca. Simão baixou a cabeça. Pela autoridade dos santos de estudar as ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas sede antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o cooperário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurei saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E aí, gente, por que a gente deve evangelizar? Alguém aqui tem uma resposta através desse vídeo? Por que evangelizar? Alguém? Porque Jesus, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, ele já nos deu isso. Já nos incumbiu dessa tarefa de levar o Evangelho. Ele nos chama, ele nos convoca. Há mais de 2000 anos, o Cristo nos convoca a evangelizar, a levar a sua palavra, a libertar, né? Ele fala ali a expulsar demônios. A doutrina espírita não utiliza dessa palavra, dessa prática, mas ele liberta, não os demônios, mas liberta, também não vai libertar, a doutrina não pensa em libertar o obsediado do obsessor. O objetivo da doutrina é libertar o obsessor de si mesmo, tá? É libertar daquelas amarras do mal. Então, o objetivo é esse, é levar o Evangelho, levar a Boa Nova, libertar a criatura humana daquela criatura velha, é fazer com que o nosso caminho seja modificado. Isso a gente só pode modificar a nossa vida com os ensinamentos de Jesus. Então, claro que isso porque nós somos cristãos. Não vamos colocar aqui, então só Jesus que tem a verdade. Não. Temos aí várias religiões que não são cristãs e que também ensinam o bem. Mas como nós somos cristãos e espíritas, vamos aqui falar daquilo que nos compete, tá? Então, por que evangelizar? Porque o Cristo nos chama, Ele nos convida, Ele nos convoca. Evangelização é só para crianças e jovens? Aí eu coloquei ali uma figura de evangelizadores e evangelizandos da casa em que a gente fazia parte. Então tem ali crianças, jovens, idosos, adultos. Temos ali uma gama de escala, né, de idade que estavam ali participando da evangelização, tanto como tarefeiro quanto como evangelizando. Então a evangelização é para toda criatura. Ela não tem idade, não tem sexo, não tem nada que possa impedir. Qual a importância da evangelização na casa espírita? Por que a casa espírita deve fomentar a evangelização? Por que a casa espírita deve implantar a evangelização como uma das suas tarefas? Porque é através da evangelização que muitas das vezes irmãos nossos, a gente estava falando aqui sobre obsessores, irmãos nossos que ainda se encontram
encontram no caminho do mal são resgatados, tá? Muitas vezes, ainda desencarnados, são trazidos para a casa espírita para participarem daquele momento de evangelização. Crianças, jovens, adultos que vão à casa espírita levados pela equipe espiritual da casa para estar ali em contato com a evangelização. Muitas vezes porque ainda tão materializados que necessitam ainda do contato com o fluido vital de nós encarnados, e muitas das vezes porque eles necessitam de estar ali participando, recebendo essa semente do bem, tá? Ainda bem mastigada, porque ainda não tem condições de perceberem, de entenderem algo mais elevado. Então eles necessitam estar ali. Dessa casa que a gente participava, tem um caso de que ali na casa, na reunião mediúnica, foi colocado que estava se implantando na casa um trabalho da equipe espiritual com jovens desencarnados que desencarnaram através das drogas, do vício, assassinatos, né, que foram assassinados às vezes por questões ali de dificuldades mesmo, né? Nos vícios ou pela polícia. Então, essa equipe espiritual que estava sendo formada, que foi formada ali na casa, eles recebiam esses irmãos vinham à reunião mediúnica, eram ali orientados, ficavam na casa para participarem da evangelização e na sala da mocidade, porque ali eles estariam recebendo o ensinamento junto com os jovens como eles eram, como eles ainda estavam, tá? Então eles participavam da mocidade no plano espiritual. Como aqui hoje eu falei no início que nós temos encarnados e desencarnados, assim também se dá em todas as tarefas da nossa casa. No momento, não é só na reunião mediúnica que temos ali irmãos desencarnados, em todas as tarefas da casa estão também irmãos desencarnados, tarefeiros e necessitados. Então a evangelização ela também é frequentada por esses irmãos. Tem uma outra situação também nessa casa. Eu estava indo para a reunião mediúnica e ao chegar na casa, né, do lado de lá da rua, tinha um carro parado e tinha uma criança atrás, no banco de trás do carro, com a carinha assim bem no vidro, sabe, de trás do carro. E eu olhei assim e falei assim, meu Deus, carro todo fechado, uma criança presa dentro do carro, e a criança fez assim como se estivesse olhando para mim. Aí eu fui, olhei, andei, abri o portão e entrei. Aí eu falei, não, eu não posso entrar com a criança ali, se a criança está presa e ninguém viu, né? Eu pensei, vou chamar a casa ali na frente e vou ver se tem alguém que está sabendo que essa criança está ali no carro. Aí eu fui abrir, voltei para a rua. Quando eu voltei para a rua, o carro estava saindo. E eu olhei para dentro do carro, não tinha nenhuma criança, só tinha um motorista. Que ele não estava no momento que eu passei. Eu acho que eu abri o portão, eu entrei e ele abriu o portão para sair, né? Entrou no carro e foi embora. E eu falei, ué, mas e a criança? Aí ficou. Aí tive a reunião mediúnica e naquela reunião mediúnica chegou um irmãozinho, ainda criança, me chamando de tia, tá? Porque lá no Rio as crianças chamam professores, né, de tia, não é professor, não é mestre, nada, é tia. Então ele me chamou de tia e falou que ele estava ali agora com a permissão de estar ali na casa para ele poder crescer, estudar e quem sabe um dia, né, ficar ali na casa. E esse irmãozinho deu o nome de Adilson. E durante muitas reuniões mediúnicas, esse irmãozinho se fazia presente. E trazia para nós a imensa gratidão de mostrar que ele estava crescendo,
Ele estava aprendendo, ele frequentava as evangelizações da casa e dava assim, e incrível era assim, o médium que recebia esse irmãozinho, que ele vinha sempre por uma senhora, ela não frequentava a reunião de evangelização, o trabalho de evangelização. Então ela não sabia o que realmente acontecia durante a evangelização. E a evangelização da nossa casa era aos domingos. E a reunião mediúnica era na segunda. Então, quando ele vinha na reunião mediúnica, ele trazia alguns detalhes que aconteceram na evangelização, na salinha dos pequenos, que seria o jardim, tá? Onde ele estava frequentando. E a gente percebia assim, a veracidade da coisa, né? Porque ela não sabia o que tinha acontecido no dia anterior. E esse irmão, ele foi ficando ali crescendo mesmo, né? Porque o espírito vai evoluir, ele não vai ficar criança para a vida toda, né? Então ele crescendo e em determinado momento ele chegou dizendo, ele chorava muito, com muita alegria, dizendo que ele, daquele momento em diante, ele já era também evangelizador. Então, a gente vê que o crescimento espiritual se dá também do lado de lá e por uma tarefa tão simples, né? Mas tão grandiosa ao mesmo tempo, que ela é luz no caminho de quem está encarnado, mas é luz no caminho também daqueles que estão desencarnados. Se aquela casa ali não estivesse ali naquele momento, aquela criança poderia de repente ter ido ainda, né, naquele carro, ido embora, sem ter tido a oportunidade de crescer, de conhecer, de ali agora se tornar um evangelizador também. Por que evangelizador também? Porque o plano espiritual também tem a sua equipe de evangelizadores, de tarefeiros, né? Então ele naquele momento ele estava com fome. É claro que isso demorou um pouco, demorou uns 4, 5 anos mais ou menos, para ele chegar a esse patamar, né? Mas olha quanto gratificante é isso, né? Então, e aí agora um outro questionamento. Com quantos anos meu filho deve iniciar a evangelização? A evangelização, uma vez foi perguntada a Chico, uma mãe grávida de 6 meses, perguntou ao Chico, com quanto tempo eu devo começar a evangelizar meu filho? Ele falou, quantos meses você está? Ah, estou com 6 meses de gravidez. Então corre, porque você já perdeu 6 meses. Então a evangelização, ela começa dentro de casa também, né? E começa no momento que inicia a gestação. A gente pode estar evangelizando nossos filhos, levando. E aí a criança nasce e a gente às vezes, muitas das vezes, né? A gente vê os pais colocando, eu vou deixar que meu filho escolha. Quando fizer 18 anos, ele vai escolher qual é a religião que ele quer. Mas como que ele vai escolher se você não abriu o leque? Se você não mostrou que existe essa oportunidade, existe essa opção. Se somos espíritas, qual a opção que eu vou dar ao meu filho? De ir à evangelização espírita. Não é? Se ele está doente, eu dou a opção a ele de tomar ou não o remédio? Quando chega na idade escolar, eu dou a opção de ir ou não à escola? Por que a gente vai dar a opção assim? Olha, a mamãe vai para o centro, vamos junto com a mamãe para a evangelização. Está lá, a salinha, vai ser bom, vai ter coleguinha e tal. Aí, você deu todo o ensinamento, deu toda uma base. Depois fez lá, ficou adulto, não quer mais? Aí, lava-se as mãos. Porque se você mostrou o caminho, ele vai caminhar se ele quiser. Mas o caminho a ser demonstrado é responsabilidade paterna. É responsabilidade nossa. Nós temos essa obrigação de mostrar esse caminho para os nossos filhos. Tá? Agora, nós temos esse questionamento. Como saber se eu posso ser evangelizador? Ali tem 2 evangelizadoras da casa
que se vestiram, isso aí foi uma festa do Dia das Crianças, onde todos os evangelizadores se vestiram do sítio do Pica-Pau Amarelo. Cada um era um personagem, tá? A festa foi do sítio do Pica-Pau. Aí eu tenho aqui, sente em si o desejo? Você tem vontade? Você tem em si, assim, quando você pensa em ser evangelizador, ou quando for chamado, você sentiu que aquela tarefa vai te fazer bem? Vamos ver. Gosta de estudar a doutrina? Porque vai precisar de estudar a doutrina, de estudar o Evangelho, tá? Não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho como o Novo Testamento, tá? Que a gente necessita. Gosta de estar com pessoas? Eu sou uma pessoa que consigo conviver bem, eu gosto de estar, eu sou alegre, eu gosto de estar com criança, com adulto, com jovem, com idoso. É responsável? Mas que responsabilidade é essa? É a responsabilidade que vai ter como assiduidade, pontualidade e organização. Assiduidade por quê? Porque eu tenho que estar naquela tarefa todos os dias que der da tarefa. Ah, eu vou hoje, semana que vem eu não vou? Não. É a responsabilidade de estar ali todos os dias da tarefa. Pontualidade. André Luiz nos coloca que pontual é quem chega antes. Então, se a tarefa começa às 8, eu não posso chegar lá 5 para as 8. Eu tenho que chegar 30, 40 minutos antes para poder essa tarefa eu me organizar o local, organizar o material que vai ser usado, organizar tudo que eu vou precisar, como que vai ser a minha aulinha, receber as crianças, receber os jovens, estar ali no momento em que eles começam a chegar. Isso é responsabilidade. O que devo fazer para ser evangelizador? Aí aqui eu tenho um bem interessante sobre uma aula de evangelização. Ah, não, esse é o outro. É de Jesus. O mestre precisa repousar. Por favor, Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Fazendo com que os discípulos entendessem que temos que ser como crianças, né? Esse sentimento puro, esse sentimento
do novo em si, né? O que devo fazer para ser evangelizador? Eu tenho que ser espírita. Por quê? Eu só evangelizo quem é espírita? Não, mas se eu estou falando de evangelização espírita, então eu tenho que ser espírita. Eu tenho que ter convicção da doutrina espírita. Eu tenho que estar em uma casa espírita. Ah, mas então quer dizer que aquelas pessoas que evangelizam nas ruas, os moradores de rua, criança, eles não estão certos? Não, eles estão certos. Só que eles são tarefeiros de alguma casa que realiza essa tarefa. Então, eles estão ligados a uma casa espírita, tá? Precisa estudar, como eu falei, a doutrina, o Evangelho de Jesus. Se prontificar, eu tenho que estar disposto, tá? Eu tenho que mostrar para aqueles que são da casa, né? Para aqui o Weiner, Weiner, conta comigo na evangelização. Eu estou aqui, eu posso também fazer. Assumir com afinco e dedicação. Quando a gente fala afinco e dedicação, é o mesmo que renúncia, tá? Porque toda tarefa espírita, ela exige, muitas das vezes, de nós, renúncias. Daquilo que a gente está, mas eu já estou tão acostumado a fazer isso no meu dia a dia, porém, quando eu pego alguma tarefa na casa espírita, às vezes aquilo que eu estou acostumado a fazer tantas vezes já vai ter que ficar em segundo plano, porque em primeiro plano é a tarefa espírita. Como devem ser as aulas de evangelização? Vai, você me dá uns 3 a 5 minutos? Obrigada. Aqui é que é o que eu falei, gente, do outro vídeo. Do Amigos da Luz. É algo assim. Bom dia, crianças! Bom dia! Hoje quem vai ficar na evangelização com vocês é o tio Gustavo. Vamos dar um oi pro tio Gustavo? Oi, Gustavo! Divirtam-se! Aí, beleza? Então, eu não sei se eu sou melhor. Sou novato. Presta atenção. Quando trabalha no bem chama, a gente não pode negar. Tá? Bom dia. Eu não estou negando nada, Cris. O negócio é que eu tenho muita tarefa para fazer aqui hoje. Todo mundo tem. Hoje eu preciso de você aqui. Assim, você faz o trabalho assim muito bem, que bom, você está dando mais trabalho, né? Mas assim, são 4 crianças só. É porque os pais não se comprometem. É por isso. Mas eles precisam de você. Oi, tia Tereza Montello. Olha só, eu fico, tá? Mas assim, eu não sei muito o que falar, eles sabem discutir, eles sabem. Claro que eles sabem, Gustavo. Toda evangelização dos pequenos. Eles são. Evangelização a partir dos 3 anos, Gustavo. Bom dia! Hoje a gente já tem evangelização de bebês, tá, gente? Não é mais só a partir dos 3 anos. Meninos, eu sou adulto, né? Mas eu vou aqui passar um tempo com vocês. Vocês devem estar se perguntando por que é que a tia Cláudia não veio. Eu também vou fazer essa mesma pergunta. Ela tem esse compromisso de fazer toda semana. Eu acho que nem é tanto assim para poder ter um pouco mais de comprometimento, né? Mas com certeza aconteceu alguma coisa, né? Um problema. Claro que isso é coisa dela, particular da casa, não vai entrar nisso. Vamos contar também, se ela não deixa de fazer as coisas que ela fazer, né? Bom, eles escolheram a mim para ficar aqui como se já não tivesse muita coisa para fazer nesse centro. É um prazer estar com vocês. Então, eu acho que eles me escolheram porque eu sou professor. O problema é que eu sou professor de manutenção de computador, então não tem muita criança mexendo com placa-mãe, né? Vocês sabem que aí eu já não tenho muito. Bom, a nossa conversa vai ser moleza, é só tomar conta de vocês, não seus pais estão na reunião, então vocês podem brincar, só não pode fazer barulho, senão vai trabalhar, tá bom? O tio vai ficar aqui com vocês aí, tá bom? Não vamos fazer a prece? A prece, claro, vocês fazem prece também, olha só. Então, vamos fechar o clarinho e começar com o papai. Mestre Jesus, pedimos a proteção dos amigos espirituais e agradecemos por mais uma oportunidade de aprender sobre seu Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Muito bem.
tá? É uma evangelização, então eu tenho que falar do evangelho. Bom, Jesus, né? Jesus era um cara muito legal, um cara bom, que viveu lá na Palestina. A Palestina é um país que interessa para você, né? Mas aí ele tem uma mensagem muito grandiosa. Ele ensinou um negócio seguinte, que todos temos que ser muito bonzinhos, né? Então vamos brincar agora? Bora brincar. Ele ensinou que nós temos que amar o próximo. Quem é amar o próximo? O próximo. O próximo são as outras pessoas, né? Por exemplo, Deus fez tudo, deixa eu te explicar. Deus fez as pessoas todas, nós somos várias pessoas. Nós somos todos criados iguais, nós somos muitos, e a gente fica meio socado, então temos que ir próximo. Entendeu? Se somos criados iguais, por que ficamos diferentes? Por quê, né? Isso aí já é uma pergunta boa, você está fazendo aqui. Eu acho que são as nossas escolhas, né? É uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu não vou entender. Eu saberia explicar se tivesse massinha. Eu sei fazer uma coisa com as mulheres tudo igual, eu ensinei porque eu fiz mais assim. A gente não tem massinha, né? Porque sabe que o orçamento do centro está apertado e a evangelização infantil não é uma prioridade agora da diretoria. Mas a tia Cláudia tem aí toda uma grana, né, que ela também pode investir aqui, pessoalmente, que a gente também tem que ir. Né? Pode amar o próximo sem falar com ele? Hã? É que eu não posso falar com estranhos. Jesus fica chateado comigo? Não, Jesus não fica chateado com ninguém, gente. Que isso? Jesus faz um outro patamar. Não pode falar com estranhos, porque tem próximos que são maus. Se um estranho pede ajuda, o certo é desobedecer minha mãe ou Jesus? Menino, olha só. Isso não é agora que a gente está pensando mais, né? Vocês são muito jovens. Vamos brincar de vivo morto? A Cláudia disse que não existe morte, que a gente vai continuar vivo. Gente. Tem perispírito. O que é perispírito? Ai, meu Deus do céu. Ih, vai fazer outra prece? Não, Por que a gente faz prece? Deus já ouve tudo que a gente fala. Pra gente vai melhorar o padrão vibratório, né, tia? Mas uma pessoa que nasce com um problema mental e não consegue fazer prece? Pessoa com problema mental também tem que amar o próximo. Se essa pessoa com problema mental mata alguém, ela tem culpa? Porque tem pessoas que nascem normal e outras que nascem com problema mental. Vamos desenhar! Isso, gente. O perispírito é um invólucro fluídico. Viu? Mas o que tem volta? Então, esse é um exemplo de como ela deve ser uma aula de evangelização, tá? Então, como que ela deve ser? Dinâmica, pautadas na doutrina e evangelho, interessantes para que fiquem na lembrança. Aí eu até aproveitei e botei essa figura, que ali eles é um grupo de adultos, tá? Que estavam participando, e a gente fez que eles construíssem, que eles produzissem bombons de chocolate, porque a aula falava de doação. Então eles iam produzir os bombons e doar àqueles que eles gostariam que recebessem os bombons, tá? Esse grupo de adultos era o grupo de pessoas que recebiam as cestas básicas. Então ali foi para mostrar para elas que elas não estavam ali somente para receber, mas elas também podiam doar um pouco de si. Interativas, participarem da aula. E o que eu posso utilizar como recurso? Aí eu tenho aqui vídeos, músicas, espíritas ou não, mas que tenham moral cristã, pinturas, jogos, brincadeiras, danças, computador, filmes, histórias, artesanato, recorte, colagem. E o que diz a espiritualidade sobre isso? Aqui eu tenho duas frases. Sem dúvida, a meninice e a juventude são épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral, com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. André Luiz. Então, é na infância e na juventude que é o melhor momento para aprender sobre o Evangelho. Evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sobre as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome pela transformação da terra em mundo de regeneração e paz. Amélia Rodrigues. Aqui seria a equipe, eu vou dar uma corridinha.
evangelizadores, evangelizandos, a equipe de apoio, o coordenador. Estrutura, dia da semana e os horários de início e fim. Desenvolvimento, acolhimento, que é o recebimento das crianças, dos jovens, né? A prece inicial, a aula, o passe, a prece final, a água fluidificada, o lanche, que é opção ou não, depende da casa, e a avaliação da tarefa junto com os evangelizadores. E aqui nós temos o fechamento do nosso estudo de hoje. Eu, de agora, já peço desculpa pela passagem, por extrapolar o horário, mas aí é o fechamento. Já agradeço a presença de todos. Tá? Obrigada. Que Jesus nos abençoe. Pode se cantar também. A música também não tem. Desafio, se vai fazer, Deus tem urgência. Quem vai botar a mão na massa, quem vai fazer a diferença, vai educar, se educando, pacificando os pequeninos. Quem vai mostrar homens de bem, Jesus também já foi menino. Evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora, evangelizar a luz da gente, evangelizar dentro ou fora, evangelizar consciente, evangelizar agora. Quem vai pegar no grão da fé, Deus propicia a estação, catequizar onde puder, sem ostentar religião, cristificar, ligar com a luz, pra religar filhos de Deus, reprogramar Cristo Jesus nos corações dos filhos de Deus. Evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora. Evangelizar a luz da gente, evangelizar dentro ou fora, evangelizar consciente, evangelizar agora, evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora, evangelizar a luz da gente, evangelizar dentro ou fora, evangelizar consciente, evangelizar agora.
fica com essa mensagem e espero que possa ter tocado cada um de vocês e que a gente possa engrossar a fileira aí da evangelização espírita. Obrigada.